Novamente, vem Jesus ensinando a seus apóstolos a confiarem na providência. A passagem de hoje é uma sequência de ideias do capítulo anterior, destacando-se o fato de que, para levar adiante o labor divino, os apóstolos precisavam de foco total na tarefa que tinham à sua frente. Caso viessem a se desviar de seus afazeres, poderiam sucumbir às falsas expectativas e aos lamentos. Eis a razão do mestre orientá-los a não se preocupar com as tribulações atribuídas ao ouro, à prata ou a qualquer outra moeda ou bem material que lhes fosse eventualmente necessário na jornada. Jesus desejava que eles permanecessem com a fé altiva e focados, a fim de que sua missão se cumprisse e a propagação do Evangelho acontecesse naturalmente, como deveria de ser. Como bem nos explica o tema na íntegra em O Evangelho segundo o Espiritismo, receber viajantes era um costume daquela época e região. E justamente por esta razão é que Jesus se deu a liberdade de pedir-lhes para sair sem provisões. Talvez nos dias atuais, com os costumes e realidades muito distintas, a situação pudesse ser diferente. Ou não, já que, quando algo faz parte dos planos divinos, essa necessidade irá se manifestar de uma forma ou de outra. Ainda assim, o Divino Amigo aconselhou a seu tempo, e muito sabiamente, para que os apóstolos procurassem se hospedar em casas dignas, levando e saudando-as com a paz do Senhor. Isso porque a incumbência de dar continuidade ao ensino da caridade e do amor divino, embora essencial, só poderia ser concretizada dentro dos recintos que já se encontravam preparados para a sua chegada. Procurai saber quem é digno de vos hospedar, disse Jesus, lembrando a seus seguidores que nem todos estavam preparados para receber a boa nova, e que era responsabilidade deles saber distinguir. Aponta o Evangelho segundo o Espiritismo. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Ou seja, cada indivíduo tem as suas necessidades particulares, as quais os conduzirão a seu tempo até o reencontro com a lei divina. Nossa função, enquanto espíritas e cristãos, não é exigir que eles se convertam, mas é mantermos-nos alertas e prontos para sermos aqueles que recebem com amor e carinho os que, por vontade própria, estão dispostos a seguir Jesus. A prática do amor, que é o ensino-mor do Mestre, deve nos lembrar sempre que o respeito ao próximo é também caridade. Sem respeito, não é possível amar. E o mesmo vale para a liberdade. Deus, que é todo-poderoso, deu-nos o livre-arbítrio. Portanto, quem somos nós para querer induzir outrem a pensar, ser ou agir como nós queremos? Recordemos que um animal engaiolado perde seu propósito de vida. Não sejamos nós os responsáveis por engaiolar as crenças alheias, ou as vontades, ou os sonhos. Jesus só pediu para amarmos-nos uns aos outros. Deixemos que cada um ame à sua maneira. E, quem sabe na bênção da reciprocidade, os outros façam o mesmo por nós e possamos juntos ser a quem Deus espera de nós. É nossa função, porém, como bem instruiu o Mestre, que estejamos dispostos a divulgar a palavra de amor, a praticar a caridade, a viver como um exemplo de que o caminho da lei divina supera a multidão de pecados praticados, a fim de que não seja necessário impor uma vontade sobre a outra. O próprio tempo, através do exemplo daqueles que cumprem a lei, aproxima os céticos e os insensíveis desta jornada de suma alegria. Mesmo Jesus não impôs sua vontade sobre as pessoas ou sobre seus discípulos, ainda que tivesse o poder para tal,
mostrou-se humilde do princípio ao fim. Sigamos o modelo e sejamos arautos de sua graça, deixando pronto os cômodos da compaixão e da misericórdia aos que procuram no Evangelho um lenitivo. Não sejamos tiranos da razão, dos sentimentos ou da fé. Tal caminho tortuoso apenas nos tornará mais devedores do que ontem, pois teremos que responder pela nossa arrogância e egoísmo, com tristes sofrimentos no futuro. Por fim, ante essa reflexão toda, é importante ressaltar que o trabalho na seara celeste está diante de nós, nas provas do cotidiano, e é importante fazer sempre a nossa parte. Ainda assim, fica o alerta mais uma vez, para que nosso foco seja voltado àquilo que realmente importa, as questões morais, a fim de não desperdiçarmos nosso tempo e tampouco perdermos nossa saúde em prol somente de questões materiais, que tão comumente nos desviam do caminho de Deus. É assim imprescindível estarmos sempre vigilantes, atentos para discernir se estamos nos trilhos corretos que nos conduzem à lei de amor, ou se as tendências mundanas vêm nos iludindo o suficiente e nos afastando de nosso progresso espiritual. Jesus não esperava de seus apóstolos, tampouco de nós todos, sacrifícios inimagináveis, mas ele simplesmente aconselhava a não perdermos de vista o nosso real propósito de existir, amar e sermos amados, levando adiante os ensinamentos da lei divina, pois é praticando o que recebemos. E é assim que tudo se torna um grande ciclo de aprendizado e de evolução, cujo poder inebriante do Divino Amigo nos convida a fazer parte dessa seara ainda nesta encarnação. Acordemos, portanto, a esse chamado e sigamos o exemplo de quem viveu em nosso favor e nos amou mais do que qualquer outro ser nesse planeta. Nesta comunhão sublime, pedimos outra vez que Deus nos abençoe.